Sejam bem-vindos ao nosso episódio 28 e o tema de hoje é ativismo espiritual, não é transformação. E para hoje, o versículo que nós vamos meditar está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 41, que diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas. Esse texto nos faz refletir a respeito da história das duas irmãs. Uma se assentou aos pés de Jesus e meditou naquilo que ele tinha para dar para ela naquele dia de conhecimento, enquanto a outra irmã, Marta, estava ansiosa, preocupada, correndo de lá para cá, e Jesus disse para ela: Marta, Marta, por que estás ansiosa e fadigada com muitas coisas? É daí que surge esse versículo, e às vezes nós também nos deparamos dessa forma. Estar ocupada para Deus não significa estar alinhada com Deus. Às vezes você está na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus e está fazendo sem Ele. O ativismo espiritual, ele pode esconder uma ausência, e uma ausência de intimidade real com Deus. Às vezes você faz tanto, você está tão envolvida com tantas coisas, demonstrando a sua espiritualidade, sendo que, na verdade, nada de intimidade com Deus existe. Deus, ele deseja um relacionamento antes da produtividade. Às vezes nós queremos produzir, alcançar os objetivos que nós temos no nosso coração, mas eu quero dizer que a produtividade, ela não tem nada a ver com profundidade, entende? São duas palavras tão parecidas, mas elas são tão distintas. Produtividade e profundidade. O que Deus quer de nós é que nós possamos caminhar em profundidade. Isso pode sim levar à produtividade, mas ao inverso não vai acontecer. Porque a ocupação constante pode funcionar como uma fuga emocional. Às vezes você não quer se deparar com as suas próprias mazelas e resolver os problemas que há dentro de você. E por isso você se ocupa para que você não consiga nem pensar naquela possibilidade de resolver esses problemas. Muitas pessoas, elas usam as atividades excessivas para evitar o confronto interno. Elas acabam nessa fuga diária e se mantendo nesse lugar de anular qualquer possibilidade de visitar esse ambiente de resolução de identidade, de motivações. Muitas pessoas têm reclamado nos dias de hoje sobre o cansaço. Nossa, eu tô tão cansada. Nossa, meu Deus, eu tô exausta. Mas o excesso de fazer sem a presença de Deus, ele vai gerar esgotamento. Às vezes nós estamos fazendo as coisas de Deus sem Ele. Eu quero reforçar isso aqui. Às vezes você está fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer, mas porque o seu líder pediu, porque o seu pastor pediu, e você não consultou a Deus. Então, medite nisso. E na prática, eu quero deixar 3 pontos para você. Reavalie as suas prioridades espirituais. Você precisa meditar e saber qual é a sua real prioridade. O segundo ponto: pare de preencher a sua vida apenas com tarefas. As tarefas não vão te levar a lugar nenhum. Você só vai dar um checklist na sua lista. O terceiro ponto: reserve tempo para a presença, não apenas para a produção. A presença de Deus, ela é a base do sustento do homem. Foi por isso que Deus criou o homem, para se relacionar com ele. E o meu conselho para você é: você não foi chamada apenas para fazer coisas para Deus, mas para caminhar com Ele, se relacionar com Ele. Então nunca se esqueça, você não foi chamada para fazer coisas, mas para ter relacionamento. E nesse tempo de reflexão, eu quero deixar uma pergunta para você. Você está sendo formada ou apenas ocupada? Medite aí, anote no seu bloco de notas com papel e caneta e peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Eu encerro por aqui, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio, se o Senhor nos permitir.